amigos! Hoje eu vou postar as perguntas feitas pelo Werneck Ferro, pela Solange Sol e pelo Paulo Soares. A sexta pessoa que me perguntou é o Werneck Ferro. O Werneck é um amigo aqui da Vila Sônia. Hoje ele não mora mais aqui, mora em outra cidade, mas ele morou muitos anos ali no Ferreira. E ele conhece muita coisa aqui, nós temos muitos amigos em comum. Então ele diz, qual a sua opinião sobre a Vila Sônia atual e os anos 70? Ai, meu Deus do céu! Os anos 70 eram maravilhosos, uma delícia, nós tínhamos segurança aqui. Eu era muito nova, sou mais nova do que você, Werneck. Mas era uma delícia, a gente podia sair de madrugada, ia para bailes, voltava de madrugada, o perigo era muito pouco. O maior perigo que tinha era a polícia pegar a gente sem documento, né? Principalmente os homens, as mulheres eu não sei, mas os homens quando não tinham carteira profissional assinada eram vagabundos, né? Mas às vezes você foi mandado embora e você não arrumou outro emprego, mas não que você fosse vagabundo. Então, o documento principal para os homens era a carteira profissional. Mas não tinha, era muito raro ter ladrão, ter assassino, essas coisas todas. A gente tinha muito medo de bêbado. Ai, fulano é bêbado. Nossa, eu vi um bêbado, foge, o cara é bêbado, né? Mas agora, infelizmente, a Vila Sônia atual está muito perigosa, por isso que eu mudei de lá, eu morava na rua Ibiapaba, aí começou a ter esses assaltos, então eu falei, filha, para nossa segurança, vamos mudar mais para um apartamento, eu gosto mais de casa térrea, mas vamos mudar para um apartamento que aí você fica mais tranquila, de não preciso ficar abrindo portão, fechando portão, e a gente não pode chegar a qualquer hora, né, que é perigoso. Não que não seja perigoso em apartamento, porque as pessoas podem abordar na hora que está abrindo o portão, ou botar uma arma na cabeça da gente, fazer com que a gente entre, essas coisas todas, mas que já aconteceu, inclusive aqui no condomínio. Mas é isso, eu amo a Vila Sônia, eu pretendia, Werneck, refazer a Sociedade Amigos da Vila Sônia, mas não deu certo, porque eu tive pouquíssimas, assim, no máximo 5 pessoas, nem isso, tá? Que poderiam colaborar. Infelizmente, como eu falei anteriormente, em outra pergunta, nós daqui da Vila Sônia, as pessoas aqui da Vila Sônia, elas não têm muito interesse em melhorar. Nós tínhamos que melhorar tudo. Se você melhora a situação do... Tinha um projeto maravilhoso aqui. Se você melhora a situação dos moradores, você melhora a situação do comércio. E o doutor Michele, ele tinha ou tem um projeto maravilhoso também para fazer para cá, e ele estava junto, sabe? Mas as pessoas, nós fizemos uma reunião, quantas pessoas foram? Ele, eu e mais uma ou duas pessoas. Então, assim, as pessoas não têm interesse. Só que, assim, quando a gente começa, as pessoas não têm. Quando as coisas estão tudo em ordem, que ninguém tem que fazer nada, assim, aí chega todo mundo querendo fazer, sabe? Tipo assim, vamos fazer uma salada, gente? Ah, vamos. Aí ninguém traz coisa nenhuma. Aí, o que eu faço? Aí o Michele e eu fizemos a salada de maionese, trouxemos a batata, a cenoura, alface, cebola, a maionese, o azeite, o sal. Aí nós fizemos lá a vagem, o milho, a ervilha, aí nós fizemos a maionese. Aí aparece um monte de gente para comer, mas ninguém deu nada. Então, o que se deveria fazer? Cada um dá um ingrediente. Eu fiz uma vez, várias vezes eu fazia meus alunos, tenho até fotografias disso, meus alunos a entenderem como se trabalha em equipe. E era isso que eu fazia no final, na festa, né, na entrega do certificado, eu falava assim, olha, vamos trabalhar em equipe. Cada um traz uma coisa e aí nós vamos fazer. Então, o pessoal arrumou a mesa, um trouxe torta, outro refrigerante. Nós fizemos uma maionese lá, então um trouxe uma coisa, outro trouxe outra, batata, cenoura, blá, blá, blá.
E nós fizemos isso e o pessoal achou muito legal, achou show. Muita gente, muito bacana, muito gostoso isso, né? Porque você cria uma harmonia. E isso não só em bairro, é legal você fazer dentro da empresa também, gente. Vocês têm que trabalhar com harmonia, com amor. Ame aquilo que você faz e pelo menos dentro do trabalho, procure se procure se envolver no trabalho com as pessoas. Tem que ser uma união, uma família comercial, não é uma família, vem cá, você é meu amigo, tem que dormir comigo no sentido de viajar, essas coisas, você não tem nenhuma obrigação. Mas no trabalho você tem. Então a gente tem que trabalhar em harmonia. E um bairro é igual, tem que trabalhar em harmonia. É isso, Werneck. Obrigada, querido. Um beijo para você. A sétima pergunta é da Solange Sol. Solange, minha amiga também, queridíssima. A Sol, ela canta. Eu vou, inclusive, levá-la no Talk Clóvis Ribeiro, para ela cantar, para a gente apresentar. E eu preciso só falar com o Clóvis para marcar um dia, para conciliar a agenda, assim. Então, ela é muito bacana, uma pessoa, assim, maravilhosa. E eu acredito que todas as pessoas que escreveram aqui são pessoas que têm um apreço por mim. Então, são todos amigos de verdade, aquelas pessoas que me admiram, pessoas que querem ouvir eu falar. Então, ela diz, amiga, quando começou a ter vontade de fazer o projeto de seu canal? E qual o motivo que impulsionou nesse projeto? Olha, eu sempre gostei de dar aula. Então, quando eu fui no programa do Clóvis Ribeiro, eu tive essa ideia porque eu poderia atingir mais pessoas. Então, foi isso que me impulsionou a fazer esse projeto. Oba, nossa, que legal, tem mais pessoas ouvindo a mim. Então, eu tive a vontade de fazer isso porque eu gosto de história, eu gosto de memórias e não sou uma pessoa ligada ao passado, mas, como eu falei, o passado, o nosso futuro depende muito do nosso passado. E, aliás, tem uma frase assim: o seu passado te condena, né? Ou não. Então, é isso, por isso que me impulsionou a fazer esse projeto. Tudo foi eu ser convidada para participar do programa do Clóvis Ribeiro. Aí ela pergunta assim, com que idade começou o gosto por leituras e histórias? Olha, na minha casa, eu morei numa casa muito feia, né, muito pobre, era um quarto só, nós éramos 5 filhos, porque para as pessoas, pobreza é você não ter ou você ter uma casa feia. Mas meu pai era uma pessoa muito culta, minha mãe também gostava muito de cultura. E nós tínhamos muitos livros, meu pai lia muito, meu pai gostava muito de livros, tanto que meu pai comentava alguns livros que ele tinha lido, como o Retrato de Dorian Gray e outras coisas. Eu sou apaixonada, por exemplo, pelo Fantasma da Ópera, não gostei da história do Dorian Gray. Na verdade, eu tenho o livro, não lembro se eu li, mas eu não gostei do filme, né? Eu não achei um filme legal. O livro é bem melhor, o livro é sempre melhor para ler. Então, nós líamos muito, meu pai lia até na época, minha mãe achava engraçado, porque meu pai ia para o banheiro, levava revistinha e ficava lá rindo das revistinhas no banheiro, né? E minha mãe lia também, minha mãe, até comentei com a minha filha ontem, minha mãe lia romances, minha irmã adorava fotonovela, minha irmã mais velha, que faleceu, a Valderez, ela adorava fotonovela. Eu lia livros e lia revistas. A Érica também gostava muito de ler, gosta até hoje de ler. O Job sempre lia revistinhas também, ficava embaixo da rampa lá lendo revistinha. Sempre foi uma pessoa que gostava muito de ler. O Magro eu não sei muito, mas gosta de ler também, acho que gosta de aprender também. Ele é um profissional, assim, quando pede para fazer alguma coisa para ele faz muito bem feito. Então, isso é uma coisa de família, um hábito que se tem que ter desde criança, para que você possa desenvolver isso. A leitura não é só ler
a ler um livro, porque a professora deu da escola. Eu não gostava do... Como que é o nome daquele autor? Ai, agora esqueci. Autor, acho que de 5 minutos. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. De 5 minutos e a viuvinha. Ah, sei, de José de Alencar. Eu não gostava de José de Alencar, porque ele descrevia, até conversei sobre isso com a minha professora, ele descrevia tudo, né? E aí, depois que eu comecei a ler, na escola eu não gostava, mas aí, depois que eu comecei a ler, eu passei a adorar essa descrição que ele fazia de todas as coisas. É... Então, eu comecei a ler muito mais. Aí um dia eu falei para o Henrique, que tinha escola onde eu dava aula, tal, que era, a minha sociedade era com ele, eu falei, eu gostaria de ler como você. Ele falou assim, mas você lê. Eu falei assim, eu não leio como você lê. Aí ele lê bastante, ele lia mais do que eu, que também é professor de português, inglês e espanhol, né? Aí ele falou assim, você conhece Monteiro Lobato? Eu falei assim, é claro que eu conheço, quem não conhece Monteiro Lobato, né? Ele falou, não, não é todo mundo que conhece Monteiro Lobato. Eu, claro que conhece, todo mundo conhece Monteiro Lobato. E minha filha também, eu sempre dei muitos livrinhos para minha filha ler, minha filha sempre teve muitos livros e tem, até hoje, todos os livrinhos dela. E aí ele falou, não, Débora, vai aí numa esquina ou num lugar que as pessoas não sabem quem é Monteiro Lobato. E eu achei impossível isso. Aí eu comecei a ler mais, porque isso me incentivou mais a ler. E eu sempre tive muitos, muitos, muitos livros. E sempre li os livros que eu tinha, sempre gostei. Então é isso, deixa eu ver aqui. Blá, blá, blá. Houve alguém que te levou a leituras, a história, ou veio você mesma? Então, foi meu pai e minha mãe, como eles liam muito, então isso incentiva as crianças a lerem. Se você trata as crianças só assistindo essas porcarias de novela e de programas de televisão, é assim que eles vão crescer. Se você ensina suas crianças a lerem, é assim que elas vão crescer, elas vão crescer lendo. Ah, tá, se você não gosta de ler, não tem problema. Você deve gostar de alguma outra coisa. A minha filha também gosta de ler, lê bastante, tem muitos livros na estante do quarto dela. Aí, se teve alguém, quem foi? E a importância que teve para você? Então, como eu falei, meu pai e minha mãe, né, sempre gostaram de ler, e isso foi uma influência, teve uma importância muito grande na nossa, né, na nossa educação, na nossa cultura. Então, eles sempre leram e nos incentivaram. Quando você vê, nós tínhamos uma biblioteca, uma estante que meu pai mesmo fez do chão até lá em cima, cada um tinha sua prateleira, e mais em cima nós tínhamos as enciclopédias, não a Barça, porque a Barça era muito caro para o nosso bolso, mas nós tínhamos a enciclopédia inglesa, britânica, né? E nós tínhamos também uma outra enciclopédia maravilhosa que eu me arrependi até de ter dado. Eu dei em 2009, quando eu fui para Sinop. Eu até me arrependi, porque era uma enciclopédia tão boa. Acho que tinha 12 volumes. E era muito boa. Mas é isso, gosto sim, minha querida amiga, um beijo e vamos nos ver lá no Talk Clóvis Ribeiro, apesar que a gente pode tomar um café, que nós moramos aqui pertinho, né? Obrigada, querida. A 8ª pergunta é do Paulo Soares. O Paulo Soares também é um amigo que eu conheci na Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudoeste, e ele está perguntando, eu queria saber o que você acha da política brasileira. O que eu acho da política brasileira? Vou deixar para responder daqui a pouco.